Então vou passar para Phaeophycia, que são as macroalgas pardas. É, O diferencial das macroalgas pardas é que todas são multicelulares. Se a gente for comparar com outros grupos de macroalgas, como as algas verdes e as algas vermelhas, elas vão ter representantes microscópicos também. Mas todas as algas pardas, elas vão ser multicelulares. Além disso, elas não são consideradas plantas, no senso amplo do, da linhagem das plantas. Uhum. Elas vão ter o escleroplasto com quatro membranas, o que evidencia uma endossimbiose secundária. Sim. Os tilacoides vão ser agrupados em grupos de três. É, os pigmentos principais vão ser as clorofilas A e C. Como eu comentei anteriormente, as rodófitas só tem clorofila A como principais. Aqui eles vão ter clorofila A e C. E os pigmentos vão conferir também essa cor parda das algas pardas. Essa cor amarelada, amarronzada, que são os carotenoides, que inclusive a fucoxantina é um tipo de xantofila, que é um tipo de carotenoide. Está no grupo das xantofilas dentro dos carotenoides. Com o material de reserva, a gente vai ter uma diversidade de material de reserva. As algas pardas elas têm uma diversidade de metabólitos secundários, de substâncias que são produzidas, né, secundariamente nas algas, como a laminária, o manitol e essas substâncias fenólicas, que algumas substâncias fenólicas vão dar essa cor mais amarronzada para as algas pardas. Elas fazem parte de uma linhagem que é conhecida como heterocontófita, que tem dois flagelos desiguais. Então as algas pardas elas vão ter células, por exemplo, gametas, que vão ter dois flagelos, mas esses flagelos vão ser desiguais. Então vai ter um aqui como se fosse com cabelinhos, um flagelo assim meio plumoso e um flagelo liso. A parede celular das phaeophysias vai ser composta internamente por uma estrutura de celulose com duas camadas, e a camada externa vai ter polissacarídeos e alginato, que também é usado na indústria, o alginato, como espessante, se eu não me engano. Ficou claro, phaeophysia? O mais importante que vocês precisam saber é a endossimbiose secundária, que deu origem ao cloroplasto, a organização dos tilacoides, os pigmentos e o material de reserva e a parede celular. Tudo, praticamente. Ficou claro? Ficou. Então vou passar para clorófita. Tá quase acabando, gente. Relaxem. Ainda tem um bloco vascular ainda. As clorófitas, como características gerais, elas vão ter clorofila A e B. Essa clorofila B é uma sinapomorfia das viridiplantas, que eu vou comentar posteriormente. Elas vão ser muito parecidas com plantas terrestres, justamente porque elas vão ter um grupo irmão que vão ser as streptófitas, que vão ter algas também e também vão englobar as plantas terrestres. Então elas são grupos muito parecidos. Então basicamente vai ter os pigmentos das clorofilas A e B como principais, xantofilas e carotenos como secundários e acessórios. O produto de reserva deles vai ser o amido, tal qual as plantas. A parede vai ser parecida com a das embriófitas, com celulose e hemicelulose. O número de flagelos nesse grupo é variado, então, de acordo com o grupo que a gente está estudando ali de clorófita, o número de flagelos varia. E eles vão apresentar também plasmodésmos, que é um tipo de comunicação intercelular. Não confundir com pitch connection, que é diferente nas rodófitas. É exclusivo de rodófitas, os pitch connections. Então, falando aqui de viridiplanter. O que é viridiplanter? São as plantas verdes. Então, viridiplanter vai englobar clorófitas, streptófitas, ou seja, algas verdes aqui, e as plantas terrestres. Então, todas as plantas vão estar englobadas
todas as plantas verdes vão estar agrupadas em Viridiplanter, que é um clado monofilético de plantas verdes dentro da linhagem de Arqueplastida, que é Plantae sensu lato, ou seja, um sentido amplo da palavra. Então, Viridiplanter vai excluir, no caso, as glaucófitas e também as rodófitas, que vão ter ali suas diferenças. Mas, basicamente, quais são as sinapomorfias desse clado, que vai agrupar as algas verdes e as plantas terrestres? A clorofila B, o armazenamento de amido no interior dos cloroplastos, os tilacóides organizados em grana. O que é grana? É como se fosse um pacotinho de moeda, assim. Quando você empilha a moeda uma em cima da outra, aquilo chama grana. Então os tilacóides vão ser organizados em grana, um em cima do outro, igual moedinha. Vão ter estruturas estreladas na zona de transição dos flagelos, gametas flagelados com um número variado de flagelos. Mas basicamente o mais importante é os tilacóides, o amido e a clorofila B. Agora passando finalmente para as briófitas. Então aqui a gente vai comentar sobre o surgimento das embriófitas, que são as plantas terrestres, e esse processo de terrestrialização das plantas. Como é que se deu a terrestrialização das plantas? Com todo aquele processo que eu comentei, de formação da camada de ozônio, toda a evolução dos eucariotos na Terra, foi possibilitado que as plantas saíssem, se tornassem plantas mesmo, saíssem do ambiente aquático. Então aqui a gente vai observando transições, né, de algas, de ambientes terrestres, de ambientes aquáticos para terrestres. E aí essas bactérias que já existiam no solo vão interagir com essas algas que estão saindo da água. E por essa interação vai haver transferência horizontal de genes. Genes esses que vão regular desenvolvimento e estresse. Eu já comentei sobre transferência horizontal de genes. Vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida sobre? Ok, vou seguir. Então, basicamente, as algas, à medida que elas vão saindo da água, elas vão interagindo ali com as bactérias do solo e vão trocar genes, vão trocar material genético ali por transferência horizontal de genes e vão adquirir esses genes que vão regular desenvolvimento e estresse hídrico, por exemplo. E aí o resultado disso tudo, não por transferência horizontal de genes propriamente dito, mas ao longo da evolução, houve o aparecimento de embriófitas, que são plantas terrestres. Então, quais são as sinapomorfias das embriófitas? A cutícula, que é esse revestimento da parede celular que vai proteger contra a dessecação. A esporopolenina, que é uma substância que fica ali incrustada na parede dos esporos, que também vai proteger contra a dessecação. A organização de um parênquima, que é realmente um tecido, que vai aumentar o volume do corpo dessas plantas. Os gametanjos, aqui está meio escondidinho, mas vai ter aqui um gametanjo, que vai ter um tecido que vai produzir espermatozoides. E aqui revestindo vai ter uma camada de células estéreis. Isso aqui, se eu não me engano, é um anterídeo de uma hepática. Então aqui vai ter a seta. E aqui vai ter esse tecido que vai dar origem a gametas. E as células estéreis revestindo para proteger contra a perda de água também. Além disso, uma das coisas que dá origem ao nome embriófitas é um embrião multicelular, que não era observado em nenhuma outra alga e começou a ser observado nessas plantas terrestres, que no momento da fecundação dos gametas, ao invés de eles darem origem direta a um organismo adulto, eles têm um atraso na formação, nas mitoses, né? Então eles vão passar por mitoses sucessivas. Essas mitoses sucessivas vão dar origem a um embrião que é multicelular.
E aí esse embrião multicelular vai crescer, vai germinar e vai dar origem ao organismo adulto, que é o que explica o nome das embriófitas. Embriófitas de embrião. Então agora falando de briófitas. Briófitas, o grupo briófitas, no sentido amplo. Então vai englobar musgos, hepáticas e antóceros. Quais são as características gerais? Elas são atraqueófitas. O que significa ser uma planta atraqueófita? Elas não têm tecido condutor de xilema e floema, ou seja, não tem vasos condutores. A parede celular não impregna lignina, então essas plantas não vão ser capazes de crescer como plantas assim vasculares, justamente porque a condução de desses líquidos, né, nutritivos para as plantas não vai ser feito por vasos condutores, e sim por condução assim de difusão. Então vai ser uma célula para outra, vai passando a água, por exemplo. Isso vai dificultar que elas cresçam em altura. Além disso, a lignina também vai dificultar a sustentação dessas plantas. A ausência de lignina não vai... Ai, perdão, estou me embananando. A ausência de lignina vai dificultar com que essas plantas cresçam em altura, justamente porque elas não vão ter sustentação. Além disso, uma característica muito importante das briófitas é que a fase dominante delas é haploide. O gametófito, ele é a fase dominante. E o esporófito, que é a fase diploide, vai ser nutridependente do gametófito e vai ser não ramificado. Então aqui a gente tem um esqueminha do ciclo haplodiplôntico das briófitas. E o que é importante vocês saberem é que elas não têm tecido condutor de seiva. O gametófito, que é a fase dominante, e o esporófito é dependente do gametófito. Então aqui algumas particularidades de cada filo. Aqui a gente vai ter o filo briófita, que vai reunir os musgos. Então o gametófito ele vai ser sempre folhoso, não tem representante taloso dentro de briófita. O gametófito vai ser sempre folhoso. Os rizóides vão ser multicelulares septados. O caulídeo, que é essa estrutura análoga ao caule, vai ser dividido em epiderme, córtex e medula. Eles podem conter paráfilos e pelos auxiliares nos filídeos. E os filídeos vão ser sésseis. Quanto ao esporófito, ele vai ser responsável pela dispersão dos esporos. Vai ter a calíptra, que vai proteger contra a luminosidade e distúrbios. A seta vai ser alongada por divisão celular. E vão haver estômatos na cápsula, que é toda essa estrutura aqui, com opérculo, ânulo, o peristome e a urna, que vai conter os esporos. Então, basicamente, o que é esporófito e o que é gametófito? Gametófito é essa parte aqui folhosa dos musgos, junto com os rizóides, que às vezes não estão muito visíveis, como a gente viu na aula prática. Os caulídeos vão dar meio que essa sustentação para os filídeos, que é onde os filídeos vão ser inseridos. E os filídeos vão ser essas estruturas fotossintetizantes, análogas a folhas. E aí, com a fecundação, vai haver a origem do esporófito aqui. E o esporófito vai começar pela seta nos musgos. E a cápsula e a calíptra, que vai proteger contra a luminosidade. Agora passando para as hepáticas. As hepáticas, elas pode haver a presença de oleocorpos, que são deposições de lipídios mesmo no corpo das hepáticas. Elas podem ser talosas ou folhosas. Aqui uma hepática folhosa e uma hepática talosa. Como é que a gente diferencia uma hepática talosa para uma folhosa? O aspecto. Se aqui tem uma delimitação visível de filídeos, a gente diz que ela é folhosa. Se não tem uma delimitação e é tudo um talo único, a gente diz que ela é talosa. Então esse talo ele pode conter poros dorsais. Os rizóides eles são unicelulares, são alongados. Os filídeos eles são laterais e pode haver a presença de anfigastro
que é um filídeo modificado ali no caulídeo, que vai dar sustentação para esses filídeos que são laterais. Mas a estrutura do esporófito é basicamente a mesma. A diferença é que o esporófito é uma estrutura frágil, clorofilada quando é jovem e não tem estômatos na cápsula. Agora passando para o último filo dentro de briófitas, perdão, são os antóceros. Eles vão ser sempre talosos e sempre achatados, assim como vocês estão vendo. Não tem apêndices externos no gametófito. Eles têm poros na superfície ventral, que é na parte de baixo. Então aqui tem os rizóides e os poros na parte ventral. Então aqui vai ter o anterídeo, o arquegônio, enfim. E no esporófito, uma característica importante dos antóceros é que eles não têm seta. O que a gente acha que é seta, que é essa projeção do esporófito, é na verdade uma cápsula alongada. Então ele vai estar ali embebido no gametófito, sem a presença de seta, com uma columela presente. Então esse esporófito ele vai sim realizar fotossíntese, porque ele é verde visivelmente, e vai apresentar estômatos. Basicamente sobre o bloco avascular é isso. Vocês têm alguma dúvida?